Olá! Já pararam para pensar no que seria se o objeto mais sagrado de uma nação, o centro de toda a sua fé, simplesmente fosse destinado a ser esquecido? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história fascinante da Arca da Aliança e numa profecia que dizia exatamente isso, que ela ia desaparecer da memória do povo. Para começar, vamos direto para essa profecia aqui, que é bem surpreendente lá em Jeremias. Pensa só, o objeto mais importante de todo Israel antigo, o coração da adoração deles, estava fadado a ser esquecido. A profecia diz que as pessoas nem iam mais lembrar, nem sentir falta, nem pensar em construir outra. É uma ideia que soa radical, né? E aí, claro, a gente se pergunta, mas por quê? Como assim o símbolo da própria presença de Deus iria se tornar obsoleto? Para a gente encontrar essa resposta, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o que a arca realmente significava. Então vamos lá. Para desvendar esse mistério da profecia, primeiro a gente tem que entender o papel central que a arca tinha na vida de Israel. E olha, era muito mais do que só uma caixa de madeira coberta de ouro. A arca era, na prática, o coração pulsante da antiga aliança. Ela era vista como a representação física do trono de Deus aqui na Terra, sabe? O ponto de encontro entre o céu e a humanidade. Era o epicentro de tudo para a nação. As funções dela eram, nossa, cruciais. Ela simbolizava que Deus estava ali, com o povo. Dentro dela ficava a lei, e a tampa dela, o propiciatório, era onde o perdão dos pecados acontecia. O acesso era tão, mas tão restrito, que só o sumo sacerdote podia chegar perto, e só uma vez por ano. Isso só para dar uma ideia do nível de santidade e de temor que ela inspirava. E é exatamente por causa de toda essa importância que a profecia de Jeremias foi um choque tão grande. Anunciar o fim da arca era quase como anunciar o fim de tudo. Mas o que parecia ser uma perda terrível era, na verdade, o anúncio de que algo muito, muito maior estava a caminho. Então, o ponto-chave é este. Jeremias não estava prevendo um desastre. Ele estava, na verdade, apontando para o futuro, para uma época em que algo muito maior e mais profundo faria com que o símbolo físico, a arca, se tornasse desnecessário. E essa coisa maior? Bom, ela é revelada no Novo Testamento. Agora a gente vai ver como cada uma daquelas funções da arca encontra o seu cumprimento perfeito na pessoa de Cristo. É exatamente aqui que a sombra finalmente encontra a realidade. O livro de Hebreus usa uma imagem fantástica. Diz que a antiga aliança era uma sombra das coisas que estavam por vir. Nesse cenário, a arca era isso, um símbolo temporário, uma sombra projetada no chão. Cristo, por outro lado, é a realidade, é a pessoa real que estava projetando aquela sombra. E essa passagem do símbolo para a substância acontece em alguns passos muito claros. Primeiro, a presença de Deus. O que antes estava num objeto, num lugar, passa a ser o próprio Deus habitando entre nós, em Jesus. Segundo, a lei. O que estava escrito em pedra, agora é escrito no coração. Terceiro, a expiação. Os sacrifícios de animais que nunca paravam dão lugar a um único sacrifício, perfeito e final. E por último, talvez o mais incrível de tudo, o acesso a Deus. O que era restrito a uma pessoa, uma vez por ano, agora está totalmente aberto para todo mundo, o tempo todo. E tudo isso nos leva a uma das consequências mais profundas dessa mudança. Se Cristo é a realidade por trás da arca, onde é que a presença sagrada de Deus está hoje? A resposta para essa pergunta? Bom, ela muda tudo. A resposta está aqui, nesse versículo de 1 Coríntios. Ele diz que o povo de Deus é o templo de Deus. Para pensar no que isso significa de verdade. A presença de Deus não está mais confinada a um objeto ou a um prédio. Agora, através do Espírito Santo, Deus mora dentro das pessoas. E é claro que isso vira a ideia de adoração de cabeça para baixo. Não é mais sobre ir a um lugar sagrado ou buscar um objeto físico para encontrar Deus. A presença dele se torna uma realidade interna. E a adoração verdadeira brota de um coração transformado, não de um ritual por fora. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. Essa comparação que a gente vai ver é um resumo bem direto e poderoso de toda essa jornada que a gente fez, da sombra para a realidade. E aqui está, a história toda, num piscar de olhos. A gente vê a transição da lei na pedra para a lei no coração, dos sacrifícios que nunca acabavam para um único sacrifício perfeito, do acesso super restrito para o acesso livre e, o mais importante, da presença de Deus no objeto para a presença de Deus em nós.
A arca foi um símbolo poderosíssimo, super necessário na sua época. Mas Cristo é o cumprimento glorioso de tudo que ela apenas apontava. No final das contas, aquela profecia de Jeremias se cumpriu de um jeito que ninguém poderia ter imaginado. A arca não foi perdida, ela foi superada. Ela foi substituída não por outra caixa de madeira, mas por uma realidade viva e pessoal, Cristo habitando em seu povo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Se aquilo que ficava guardado no lugar mais sagrado da terra agora habita dentro de nós, o que isso realmente significa para o nosso dia a dia? Como isso deveria transformar a nossa maneira de viver e de adorar? É uma pergunta poderosa para se levar e pensar a respeito.